Eu tenho uma série de perguntas para o senhor, mas o dever jornalístico linkado aos fatos do noticiário, ele se impõe, né? E aconteceu ontem uma entrevista feita pela jornalista Daniela Lima com o presidente Lula, o presidente da República, em que ele, me parece que não é a primeira vez, mas mais uma vez se coloca a ideia de que o radicalismo, essa polarização, né, esse cenário belicoso que o país vive já há algum tempo, aconteceu por sua causa, né? Ele botou a culpa no seu... eu tô exagerando dizendo sua causa, mas ele está dizendo que é por causa do depois da derrota, de o senhor ter... dito ou tentado ou feito movimentos jurídicos para contestar a eleição, para ver se tinha havido algum erro. E recentemente acho que foi o deputado Carlos Sampaio que disse, olha, nada foi encontrado, está tudo certo. Mas o presidente falou isso, eu acho que é o espaço para o senhor responder e dizer. Nós temos a sonora. Temos o áudio? Então vamos lá. As eleições de 2014 para cá, porque a radicalização das eleições ela começou na disputa do Aécio Neves com a Irma Passoni. O Aécio Neves foi o maior agressor que eu já vi contra uma mulher numa campanha política, aquela de 2014. Tá? Você vê que ele, inclusive, criou a radicalização, entrando com um processo para que a Dilma não tomasse posse. A partir dali começou a radicalização na política brasileira. A sonora, então, dessa entrevista, o áudio. Deputado, o espaço é seu. Kelly, eu agradeço imensamente essa oportunidade e começo dizendo que, infelizmente, para todos nós brasileiros, o presidente da República mente de forma desavergonhada. O PT tem, ao longo da sua história, o costume de criar narrativas como se elas pudessem mudar a história, né? Se eu quisesse voltar um pouco no tempo para dizer quem começa a dividir o país, eu podia simplesmente voltar a 2009, quando esse personagem, né, o presidente Lula, dizia: temos que dividir o Brasil, frase dele, entre nós e eles, nós que defendemos os pobres, eles que defendem os ricos. Ali foi o início do processo de radicalização. Mas o PT tem uma prática que antecede a isso. Eu digo, Kelly, que sempre que o PT teve que escolher entre o PT e o Brasil, o PT ficou com o PT. O PT votou contra Tancredo no colégio eleitoral quando estava em jogo a democracia no Brasil, porque não lhe interessava ter um presidente democrata que não fosse dos seus quadros. O PT votou contra a Constituição de 88. Pouca gente se lembra disso. Eu estava lá sentado na primeira fila do plenário, eu já era deputado constituinte, quando o líder do PT, que se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, subiu à tribuna para encaminhar o voto não à Constituição. O PT votou contra o Plano Real, que acabou com a inflação no Brasil, o mais perverso dos impostos, porque achava que isso poderia dar algum ganho político a um partido adversário. E foi assim ao longo da história. Em 2014, Kelly, eu tive um embate duro com a candidata Dilma. Tudo que eu dizia que ia acontecer no Brasil, a quebradeira, a corrupção generalizada na Petrobras, nos fundos de pensão, tudo ficou comprovado. A crise foi tão grande, a crise criada para que eles vencessem as eleições foi tão grande, tão grave, que levou o Brasil a 3 anos consecutivos de recessão, a 13 milhões de desempregados, e ela não conseguiu sequer se sustentar no governo porque o Brasil parou. E naquela campanha, Kelly, quem foi vítima de todas as mais covardes agressões fui eu. O PT espalhou fake news pelo país inteiro de forma ilegal e criminosa, através da utilização de WhatsApp, que era proibido à época, vocês provavelmente se lembrarão, e que o Aécio ia acabar com o 13º, Aécio ia acabar com o Bolsa Família, além de ataques pessoais gravíssimos. Mas, deputado... Eu jamais fiz qualquer ataque pessoal a ela. Mas tivemos um embate duro. Eu acho que tem... Eu achava, como acabou acontecendo, que a sua vitória
seria um equívoco muito grande para o Brasil. E ali, Kelly, para concluir essa minha fala, por favor, fica à vontade. Ali o Brasil tomou o caminho errado. Nós estamos vivendo hoje as consequências daquele equívoco, porque nós tínhamos dois caminhos muito distintos: o da meritocracia, o do governo qualificado, com gente séria, que colocasse o Brasil na rota do crescimento, e esse que o Brasil, a maioria pelo menos, acabou escolhendo, que nos trouxe a esses tempos de hoje. O senhor diria que a culpa, então, é da própria Dilma? Não, eu acho que essa radicalização no Brasil é do PT, começa com eles, sempre fizeram isso. Na campanha eleitoral, o que ocorreu, e o presidente mente, olha o que diz o presidente, olha que irresponsabilidade. A Aécio tentou impedir a posse da presidente Dilma. O Kelly, às 8h20 da noite do domingo, em que o Brasil acompanhava, e vocês certamente também acompanhavam a apuração das eleições, 10 minutos após o TSE anunciar formalmente que ela havia sido reeleita, eu telefonei ao Palácio da Alvorada. Nas democracias, Kelly, há uma certa liturgia, né? Claro. Onde o derrotado, no momento em que se comunica com o vencedor, está assumindo ali o resultado, a sua derrota. Telefona, eu liguei para a presidente no Palácio da Alvorada, ela me atendeu, ainda disse, boa noite, candidato. Eu falei, não, presidente, não sou mais candidato. Estou ligando para cumprimentá-la pela vitória, dizer que a senhora tem uma missão enorme pela frente, que é reunificar o país, que sai muito dividido dessas eleições, né? E estou à disposição para contribuir para isso. Saí dali, dei uma entrevista coletiva para o Brasil inteiro, está aí gravado, onde reafirmei que comuniquei que havia já cumprimentado a presidente pela vitória. Mas, deputado, isso foi no domingo, dia 26. 4 dias depois, o PSDB contestou o resultado das urnas. Não é verdade. Vamos aos fatos. Você vê a força da narrativa presidencial. Não é a primeira vez que o presidente fala sobre isso. Até vocês acreditam que nós fizemos isso, né? O que ocorreu? Cumprimentei a presidente, ela não teve a gentileza e a delicadeza de registrar isso quando falou ao Brasil naquele dia. E o que o PSDB fez? A partir de inúmeras denúncias que nós recebemos do Brasil inteiro, não apenas em relação às urnas, mas de crimes mesmo, nos correios, nos órgãos públicos utilizados para ajudar na campanha eleitoral, nós entramos com ações criminais que tiveram curso, que descobriram que os nossos materiais, os correios não entregavam e tudo mais, e pedimos ao TSE a oportunidade de que fosse feita, ninguém contestava mais a eleição. Ela ia tomar posse, não teve em nenhum momento uma palavra minha dizendo que a sua vitória era ilegítima. Mas reuniu-se mais de 12 especialistas, inclusive alguns de fora do Brasil, para fazer, junto ao TSE, uma auditoria nas urnas. Era uma dúvida que o Brasil tinha. As urnas são inexpugnáveis? Até hoje tem gente que tem essa dúvida. Eu não tenho, eu acho que ela venceu as eleições. Tá, mas deputado... demos uma satisfação à parcela do país, foi feita uma auditoria que chegou a uma conclusão meses depois da posse dela, de que as urnas são inauditáveis. Essa é a conclusão. A contribuição qualificou. Mas é nesse ponto que eu queria me centrar um pouquinho. A posse dela não é correta. Mas houve uma contestação, ou no mínimo um questionamento sobre a lisura daquela eleição. Então eu queria que a gente separasse duas coisas diferentes aqui, que uma é a opinião, né? O presidente Lula acha que a culpa é do senhor, o senhor acha que o PT tem culpa e tal. Tudo isso é um direito e a gente deve debater, e é saudável que se debata. Agora tem fatos aqui, né? Depois que o senhor, eu digo o senhor porque o senhor era o presidente do PSDB, era o candidato ali, né? Quando pediu ao TSE para verificar a lisura da eleição, é um fato que, e não necessariamente por causa disso, mas a partir dali a polarização no Brasil, claro que deu uma recrudescida, né? E a minha dúvida é se o senhor não faz um meia-culpa, se o senhor não errou, se o senhor não acha que foi... Tanto que depois naquela gravação, que eu sei que o senhor não gosta de falar nisso, e é um direito também, mas que o Joesley Batista gravou, enfim, que o senhor dizendo que fez isso também para encher o saco deles, que eles eram muito sacanas com o senhor fez para encher o saco. Eu queria saber se o senhor não faz nenhum meia-culpa, se de fato ter entrado na justiça naquele momento, com os ânimos muito acirrados, se isso não piorou ou não ajudou o Brasil a entrar numa polarização que poderia ser um pouquinho menos violenta. Mas quem que entrou na justiça? O PSDB.
Não, meu amigo, nós não entramos na justiça, me desculpe, deixa eu corrigi-lo. Nós pedimos uma auditoria junto ao TSE, não teve nenhuma ação judicial. O TSE é a justiça, nesse caso, é o Tribunal Superior Eleitoral. Não, uma ação judicial é outra coisa. Foi feita uma ação judicial, contestam o resultado. Vamos aos fatos. Tudo bem, eu aceito que você tenha essa mesma visão do presidente. Não, mas não é a mesma visão do presidente. Não é a mesma visão do presidente. Senhor, desculpa, deixa eu lhe corrigir. Vocês estavam pedindo a verificação da lisura da eleição. Isso é um fato. Nós queríamos saber, como muita gente no Brasil quer saber, né, se as urnas eletrônicas são passíveis de alguma manipulação. Foi feita uma auditoria, não foi feita por mim, nem pela justiça, por técnicos, professores de universidades, uma contribuição. Eu acho que é bom para o Brasil e para as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas foram instaladas e criadas quando eu era o presidente da Câmara. Eu acho que foi um avanço extraordinário. O que nós fizemos foi, atendendo uma demanda de parte do Brasil, pedimos uma auditoria. E nunca houve contestação de resultado da eleição, nunca houve impedimento de posse. O presidente já falou que eu pedi recontagem de votos, como se isso fosse real. Como é que você vai pedir recontagem de votos na urna eletrônica? Foi feito isso, foi feita uma auditoria, a auditoria chegou a uma conclusão de que as urnas são inauditáveis e a presidente tocou a sua vida e, infelizmente, nos trouxe a essa situação que nós ainda vivemos hoje. Deputado, deixa eu, assim, né, lhe acompanho há muito tempo e eu sei que o senhor tem uma leitura política bastante apurada das coisas. O senhor atribui ao que essa fala do presidente Lula? Porque o PSDB, né, não seria o maior adversário hoje para uma campanha de 26, né, para a campanha desse ano. Por que ele voltou nessa ideia de que a culpa é do PSDB, que é do... O que o senhor lê, assim, dessa história toda? Olha, Kelly, eu assumi, como você sabe, a presidência do PSDB. Por uma razão. Eu já fui presidente do PSDB lá atrás, exatamente, né, por quase 5 anos, exatamente quando construí essa candidatura presidencial, né? E reassumo agora um objetivo de recolocar o PSDB no jogo político. Um partido como o PSDB, a ausência de um partido como o PSDB na discussão política faz mal ao Brasil. Eu não sei se o presidente já percebe que nós estamos nos reorganizando. Nós vamos ter mais de 30 deputados eleitos nessas eleições e faremos oposição ao PT. Eu acho que dentro de pouco tempo, porque eu não acredito que esse bolsonarismo sobreviva pelo resto dos nossos tempos, espero que não. Eu acredito que o PSDB voltará a fazer oposição ao PT. Eu não sei se o presidente tem essa percepção, mas eu tenho que agradecer a ele a homenagem, né, de trazer esse debate, onde eu acredito que a verdade sempre vai prevalecer. Deputado, o senhor é um tucano histórico, né? Já foi presidente do partido, é presidente do partido, governador, senador, candidato a presidente. Hoje, o PSDB, né, esse partido que um dia disputou o país com o PT, vive uma certa irrelevância histórica perto do que já foi, perdendo quadros, cargos, espaços, enfim. Eu tenho 2 perguntas, então. Na sua avaliação, onde o PSDB se perdeu para chegar nesse ponto? Porque quem acompanha a política há mais tempo, 20 anos atrás, diria que o cenário de hoje é impensável, né, para os tucanos. E como que vocês pretendem buscar esse protagonismo que o senhor está mencionando? Olha, eu acredito na política, né? Estou na política até hoje porque eu acredito nela. Eu completo esse ano, aliás, estou completando já esse ano, 40 anos consecutivos de mandatos eletivos. Eu, desde 1986, nunca fiquei um dia sem mandato. Claro que eu agradeço a generosidade dos mineiros, mas eu cito esse fato para dizer que eu continuo acreditando na política e não acho que o resto dos nossos tempos, né, os nossos filhos e netos vão viver num país resumido ao lulopetismo de um lado, ao bolsonarismo de outro. O Brasil é muito, muito maior do que isso. Essa pregação, eu acredito, ela vem ganhando espaço. Nós temos uma parcela de brasileiros hoje, talvez metade do Brasil, eu excluo aí os 30% fiéis ao petismo, historicamente fiéis a eles, talvez os 20% fiéis ao que o Bolsonaro representa, mas tem uma parcela do Brasil que tem votado não, porque tem uma rejeição grande ao Lula, vota não ao Lula, votando no seu adversário, que hoje mais forte é representado pelo bolsonarismo, e vice-versa. O PSDB tem que fazer um esforço enorme, eu sei que não é simples, é difícil, tem que fazer um esforço enorme para dar uma opção de voto sim a essas pessoas. Olha, eu tenho os pés no chão.
Nós não temos hoje musculatura para apresentar uma candidatura própria, pelo menos nesse momento. O que não é algo também possível de acontecer se o quadro se resumir a Flávio Bolsonaro de um lado e Lula de outro. Mas eu estou reorganizando o partido no Brasil inteiro. Comecei minhas viagens aí ontem pelo Rio Grande, tenho uma agenda enorme agora em fevereiro e março pelo restante do Brasil. Nós vamos colocar o PSDB de pé de novo. O Brasil hoje é um oceano de partidos pragmáticos. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, né? E o PSDB é uma ilha programática. Pode-se gostar ou não do PSDB, né? Mas nós temos um projeto para o Brasil. Então é isso que eu tenho dito, é um esforço grande, não vamos de uma hora para outra voltar a ser o que nós éramos, mas depois do que aconteceu em 22, que talvez tenha sido um momento mais difícil nosso, quando a direção do partido, comandada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, subordinou o projeto nacional do PSDB ao seu projeto de São Paulo, de todas as formas, com grande parte dos recursos do partido indo para lá, o que fez com que nossa bancada caísse no Congresso de 32 para 14 deputados. Agora nós estamos nos reerguendo. Eu tenho dito e brincado que nós passamos por uma lipoaspiração. Estamos menores, mas mais coesos e com a mesma determinação. O PSDB, ele não pode ser medido só o número de prefeitos, de vereadores, de governadores. Nós temos uma história e temos agora um desafio de construir um futuro. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu tenho me esforçado. O tempo é que vai dizer se isso é viável ou não. Deputado, aliás, um dos fatores, acho que contribuíram para essa lipoaspiração que o senhor falou no PSDB foi o PSD, né? Agora, ontem, inclusive, houve o anúncio de, acho que 5 ou 6 deputados estaduais de São Paulo que migraram também do PSDB para o PSD. São 6 deputados, na verdade, né? E aí outros líderes importantes da legenda já tinham ido para o PSD. O governador Eduardo Leite, a governadora Raquel Lira, de Pernambuco. Como é que o senhor avalia esse movimento? O senhor está falando sobre ser programático ou pragmático, né? Então, Gilberto Kassab tem, de fato, tirado bastante gente do PSDB e está conseguindo fazer um partido com relevância nacional, enquanto o PSDB está perdendo força, né? O que o senhor acha que está ocorrendo e como reverter esse cenário? Vamos lá, eu agradeço a oportunidade e reconheço que o PSD é o partido que mais cresce no Brasil. Talvez eu não concorde com, vamos dizer, o termo relevância, porque vamos lá, o Kassab tem uma lógica de fazer política muito diferente da nossa. Nós temos um projeto para o Brasil, como eu disse, goste ou não, nós somos um partido que defende uma posição liberal na economia, inclusão social, uma forma pragmática de ver a política externa em favor dos interesses do país, sem alinhamentos ideológicos, uma gestão pública eficiente, com resultados, enfim. O PSD, desde o primeiro dia da sua criação até hoje, eu brinquei ontem disso, jamais deu um dia de serviço na oposição, porque a lógica deles é participar de todos os governos para aumentar a sua bancada, ter mais cargos públicos, aumentar o fundo eleitoral para, repetindo nessa bola de neve, de novo aumentar a bancada. Aí eu pergunto, para quê? Para apoiar qualquer governo. A lógica do MDB, né? Do MDB, mas o PSDB, eu acho que está fazendo isso, o PSD, desculpa, está fazendo isso hoje de forma mais contundente, sem limites. Vamos lá, você citou os parlamentares que realmente estão indo para o PSD. Poderia citar outros. Por que será que eles vão? Porque pelos olhos azuis, não sei se são azuis do Kassab, né? Não, é porque o Kassab oferece a essas pessoas espaços de poder. No governo Lula, onde eles têm 3 ministérios, nos governos estaduais, eles apoiam todos os governos estaduais do país, no governo do Tarcísio, como oferece, né, convênios, apoios, emendas, como oferecia no governo do Bolsonaro, onde tinham também 3 ministérios. Então é um partido vocacionado para influenciar governos e passam a ser relevantes em governos, mas jamais é um partido preparado e vocacionado para liderar um projeto no Brasil. Por isso eu acho que ele é forte hoje, tem musculatura, mas para mim não tem relevância política. O senhor entrou no avião, tá? Tal como veio aqui para o Rio Grande do Sul ontem. Tem 2 poltronas disponíveis, de um lado e de outro. Uma é do lado do Lula, o outro é do lado do Kassab. O senhor senta em qual? Eu sento nas duas.
Eu vou cochilar. Agora o senhor deu uma... Não é de direito, não é de... Aí o senhor me... Agora eu não entendi. Nem de direito, nem de... certo, eu achei que o senhor ia dizer, eu vou de pé. Eu vou lá na cabine. Agora o senhor vai ter que me explicar que eu sento. O Rio Grande é longe de Brasília, é muito cansativo. mas deixa eu te dizer. Não, por favor, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Porque às vezes, Kelly, né, passa-se uma coisa de que nós somos inimigos e tal. O Lula é um encantador de serpente. Eu fui governador de Minas Gerais 8 anos com o Lula, presidente da República. Conversávamos sobre tudo. Ele foi, do ponto de vista, vamos dizer, administrativo, correto, republicano com Minas Gerais. Não que tenha ajudado, mas foi correto, não prejudicou o Estado. Eu sempre tive uma relação amena com o presidente Lula. Volta e meia ele me ligava para pedir lá uma cachaçinha que a gente fabricava na nossa fazenda, que ele gostava. O Brasil realmente é uma coisa... Eu me lembro dessa boa relação. Para tomar uma cachaça mineira, que é muito boa, aliás. Se eu dizer melhor, o pessoal de Santo Antônio da Patrulha vai ficar bravo comigo. Uma cachaça mineira é bom demais. Eu não sei se eu tenho 2 minutos, mas você está me instigando a contar um episódio histórico que pouquíssima gente conhece, porque eu jamais o contei publicamente. Antes de 2010, para você ver como é que é a política, não é? Eu no PSDB, governador de Minas, com meu nome já de alguma forma especulado para disputar a presidência da República. Super bem avaliado, claro, eu lembro disso. O candidato acabou sendo o Serra, com o nosso apoio, né? E eu fui ao Senado naquela eleição, mas em 2010, numa visita a Minas Gerais, para a entrega da medalha Santos Dumont, né? Nós temos essa tradição em Minas, de algumas homenagens, na fazenda Cabangu, no município de Santos Dumont. O presidente da República veio, desceu de helicóptero lá no Palácio, e nós descemos depois próximo à fazenda e fomos de carro num trecho de uns 3 quilômetros na estrada de terra. E naquele momento o MDB, o presidente não tinha candidato à sua sucessão, e o MDB tinha uma briga enorme. Na época o Garotinho, se não me engano, é que brigava para ser candidato, ex-governador do Rio de Janeiro. Mas para resumir, no meio dessa estrada, ele pede que o motorista pare o carro. Estava com ele o ajudante de ordem chamado Gonçalves Dias, que depois virou general, ficou até conhecido nesses últimos episódios aí, era o ajudante de ordem do presidente. Ele pede que eles desçam do carro, ficou uma fila de carros parados, eu e o presidente sentado, eu o governador e ele o presidente sentado no banco de trás. Aí ele fez uma brincadeira e disse comigo o seguinte: olha, você quer ser presidente da República, né? Ele já estava reeleito, né? Em 2010, no início de 2010. Aí ele pega uma meia dessas meias compridas, assim, de seda, fala assim: você precisa de 2 coisas para ser presidente da República: ter uma meia bonita igual essa minha e se filiar ao MDB. Se você filiar ao MDB, você pode ser o meu candidato à presidência da República. Então, o Brasil realmente, ele não é para amadores. É o registro histórico que eu estou fazendo aqui. Logo depois, algumas pessoas que estavam no nosso entorno, né, tiveram, obviamente, notícia da conversa. Ele estava fumando uma cigarrilhazinha, café creme, me acendeu uma também. Pense em vir para o PMDB, para você ser o candidato à presidente da República. Eu falei, presidente, eu não tenho como sair do PSDB, né? Eu nem estou com essa obsessão. Talvez um dia, quem sabe, se as condições, né, der essa oportunidade, né, eu possa pensar nisso. Não saí, a conversa, não voltamos a falar sobre esse assunto, e ele acabou sendo candidato com o MDB lançando a Dilma com o Michel Temer na vice dela. Só para você dizer, quer dizer, você vê que na política é uma loucura. Nem é tudo que parece na realidade. Imagina, o senhor seria o candidato do MDB, a Dilma sua vice? Imagina que grande futuro distópico. Que loucura. Posso dizer que o Brasil ia ter se dado muito melhor, viu? Não tenho dúvida. Daí é o seu direito, Gabriel, né? Deputado, nosso tempo está se esgotando. O Yuri já fez sinal aqui para mim, mas... Vou pedir para o senhor ser bem sucinto. Tem uma última pergunta, porque não dá para perder essa oportunidade. A gente está vivendo esse momento de crise profunda no Supremo Tribunal Federal, né? Boa. Então eu queria saber a sua avaliação sobre esse momento de código de ética, suspeição de ministros, contratos suspeitos. O que está havendo com a justiça brasileira, na sua visão? Talvez essa seja a questão mais grave e preocupante que o Brasil vive hoje. Eu acho que nós permitimos que todos os limites fossem ultrapassados, e eu posso garantir a vocês que uma boa parte do Congresso Nacional vai se debruçar, talvez pela primeira vez, com possibilidade de avançar, estabelecendo novas regras, inclusive revendo a questão da vitalicidade. Eu, pessoalmente,
Claro que não é isso que vai resolver, mas me preocupo muito com essa eternização de ministros que são indicados hoje muito mais pela sua idade precoce do que pelo conhecimento efetivo, né, pelo notório saber jurídico, porque a questão da LOMAN, da Constituição, não tem sido respeitada nesse caso. Elevar a idade mínima para 50 anos é um primeiro caminho, mas quem sabe estabelecer mandatos de 10 anos para o ministro Supremo seja uma contribuição nesse momento em que o Supremo realmente tem ultrapassado limites.